E aí, galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, estamos aqui no Vale Concurso, né? Professor de Geografia e Atualidade para uma dica para você aí, concurseiro, né? Nossa dica aí de hoje é para o quê? Nossa dica de hoje aí é para PM do Pará, ok? Então, nossa dica de hoje aí é para o PM do Pará aí, tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Nós já temos uma dica aí postada para vocês, né? A gente tem um assunto aí muito extenso, tem algumas questões que são bem específicas do Pará, que está em atualidades, e hoje eu resolvi trazer para vocês aqui a dica através aí de questões que caíram aí no último concurso, né? Então vamos ver um pouquinho aí quais são essas questões, né? A gente tem aqui, ó, para você aí acompanhar a gente, né? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, né? O sininho para você poder receber aí as atualizações que são constantes, que vai te ajudar, beleza? Tem aqui, né, o Instagram, @vale.concurso, né? Tem o endereço aqui, ó, /Vale Brasil Concursos, o YouTube, beleza? Tem o Facebook e tem aqui o meu Instagram, né? @prof.idelmarmedeiros, né? Segue lá, nós estamos juntos aí para tirar suas dúvidas, né? E vem conhecer os nossos cursos aqui, os cursos mais completos que a gente tem aí, não é? Eu resolvi trazer para vocês hoje essa dica através de questões, as questões que caíram aí no último concurso, tá ok? Então vamos conhecer um pouquinho sobre essas questões. E à medida que a gente for falando delas, tá? Eu vou ampliando a discussão dentro dos temas que caem, né? Então a gente tem aí, ó, a primeira questão, tá? Urbanização, né? A primeira questão fala pra gente sobre processo de urbanização aí brasileiro. Esse processo está interligado de modo inseparável da industrialização. A intensificação desse processo resultou em sérios problemas sociais urbanos no Brasil. Então nós estamos falando, tá, dos problemas sociais urbanos associados aí, ó, ao processo de urbanização. Vamos lembrar, né, galera, que todas as vezes que a gente fala aí sobre urbanização brasileira, é um processo de urbanização que ocorreu rapidamente, né? Então esse processo aqui, ó, no Brasil, ele foi um processo rápido, né? Que demorou aí 30 anos, né? Vamos lembrar, a gente começou aí a industrializar, porque a urbanização brasileira está associada diretamente ao nosso processo de industrialização, não é? A gente começou a industrializar efetivamente na década de 40 lá no governo do Getúlio Vargas, não é? Com a construção da CSN em 1941, da Vale em 1942 e da Petrobras lá em 1953. No final da década de 60, início da década de 70, o Brasil já era um país urbano, beleza? Logicamente que esse processo de industrialização brasileira, né, ele se concentrou aí em São Paulo, se concentrou na região sudeste, que vai ser o polo atrativo, não é? Esse processo aí vai ocorrer através do quê? Ele vai ocorrer através do que a gente chama de êxodo rural, uma migração campo-cidade aí rápida, né? Porque ao mesmo tempo que a gente industrializava, né, também ocorria aí no campo a mecanização, né? A tecnologia chegava no campo, as máquinas chegavam no campo, então agora não era só a cidade que era atrativo, né? Eu também não tinha mais emprego no campo. Então essas pessoas, né, que a gente chama aí de campesinato, não é isso? A população rural foi para a cidade em busca de melhor qualidade de vida, em massa, tá? E aí a gente começa a ter um processo que no Brasil, né, chamado de metropolização, né? Poucas cidades crescem aí, ó, rapidamente, como São Paulo, e isso vai levar, né, a especulação imobiliária, preço do imóvel muito caro, né, favelização, né, periferização, que são coisas diferentes, não é? Favelização normalmente é ocupação irregular nas áreas mais centrais,
né? E periferização é quem mora na periferia, longe do centro, né? Problema médico sanitário, tratamento de água, tratamento de esgoto, problema de mobilidade urbana, né? Aumento da violência urbana, né? Então todo esse processo está associado a essa rapidez da urbanização brasileira. Beleza? Tranquilo? Então, um contexto rapidinho aí para você, né? Nesse contexto, é correto afirmar que. Então, a questão está pedindo para a gente o quê? O que é correto afirmar, né? Vamos marcar aqui que isso é importante, né? Cada banca trabalha de forma diferente, não é isso? A banca pode perguntar para você o que é correto ou o que é incorreto, né? Ok? Um dos graves problemas urbanos do Brasil é a questão da moradia popular. Isso tem contribuído para o surgimento de movimentos populares. Então está falando aqui, né? Moradia popular está associada a quê? Eu falei isso agora no iniciozinho para vocês, está associada à especulação imobiliária, ó, especulação imobiliária, o preço do imóvel aí, né? Fica muito caro, ok? Essas pessoas não têm condição de comprar um imóvel aí, né? Como essas pessoas não têm condição e vão para a favela ou vão para a periferia, ficam muito longe de onde tem trabalho, né? Ficam muito longe de onde os serviços públicos são de qualidade, essas pessoas começam a se organizar através de movimentos populares, lutando por moradia, né? Agora, não aquele movimento do sem terra, sabe o MST que a gente discute em agropecuária, não é isso? Em estrutura agrária brasileira, que luta pela terra? Então, mas aqui a gente vai ter, por exemplo, o movimento mais famoso aqui, exemplo dos sem terras urbanos, é o movimento dos trabalhadores, movimento dos sem teto, não é isso? Então, a gente vai ter aqui o movimento dos trabalhadores urbanos sem tetos, ok? Então, quem até trabalha com isso hoje aí, que é muito conhecido, né? Já foi candidato a presidente aí, é o Boulos, né? Então, ele trabalha aí com esse movimento dos trabalhadores sem teto, beleza? Então, ó, MS, movimento dos trabalhadores sem teto aí, né? Que a gente tem e que, né? Para tentar fazer pressão aí, né? Nas organizações públicas, o que eles fazem? Fazem ocupação de terrenos ociosos, tá? Esses terrenos ociosos aí nas grandes cidades, né? Principalmente prédios públicos que estão abandonados ou não estão sendo utilizados, né? Prédios que foram construídos e não foram entregues para as famílias, ou conjuntos habitacionais que foram abandonados por algum motivo, e muitas vezes, né, a gente tem um problema aí que está associado a essa questão aí também social, urbana, que é a ocupação de prédios que estão condenados, né? Recentemente a gente teve até desmoronamento de um prédio, né, cheio de moradores sem teto, né, que se abrigavam ali e vários morreram, ok? Por quê? Né? É a tentativa de ter um lugar seguro para morar. Aumento de comunidades carentes em áreas de mananciais. O que é a área de manancial? A área de manancial aí, ó, é onde a gente tem nascentes, tá ok? Então a gente tem principalmente aí no Rio de Janeiro, né, em algumas regiões de São Paulo, em Belo Horizonte, a população invade, né, as áreas de mananciais, invade os morros, onde a gente tem floresta em direção aos topos desses morros. Essas regiões são áreas de nascentes, que são áreas que deveriam estar sendo preservadas, não é isso? Tá? O que a gente chama aí de área de recarga do lençol freático, né? Resultou em obras de infraestrutura que aumentaram as fontes de abastecimento de água. Aumentou a fonte de abastecimento? Não, né? Se essa população, ela ocupa aí uma área de nascentes,
tá? E é uma população que está em uma ocupação irregular, não tem água tratada, não tem esgoto, não é? Desmata às vezes para estar ocupando. Então, o reflexo sobre essas áreas de mananciais, essas áreas de nascentes aí, vai ser muito grande, ok? Então, na realidade, não vai ter o aumento da fonte de abastecimento, vai ter a diminuição dessa fonte de abastecimento de água aí. Não só, tá? Para a população de baixa renda, mas também vai reduzir o nível dos rios e aumentar a poluição, porque tudo aquilo que está sendo, né, poluído em matéria de esgoto, de lixo, né, lá próximo aos mananciais, vai chegar aí até os rios. Tranquilo? Letra C, concentração de indústria e a intensa reprodução da força de trabalho nas metrópoles do país resultaram em altos salários para os trabalhadores. Altos salários para os trabalhadores e a redução do aparecimento de favela. Isso não é real, não é isso? Na realidade, né, a concentração da indústria em poucas cidades, ok? Gerando lá metropolização, fazendo todo mundo ir para essas poucas cidades, né? Vai gerar o quê? Vai gerar aí o que a gente chama de subemprego, não é isso? Vai gerar o que a gente chama aí de trabalho informal, aquelas pessoas que começam a trabalhar sem carteira assinada, sem ter os direitos aí adquiridos, né? E sem estarem segurados pelos organismos aí, como INSS, Fundo de Garantia, né? Então essas pessoas vão ter salários mais baixos e com salário mais baixo, com aquilo que a gente chama aí de subemprego, subemprego mais informalidade, né? A capacidade dessas pessoas de manter aí, né, a ocupação do lugar que elas estão, da casa que elas estão, de pagar aluguel, é muito pequena. Tá? E isso ampliou mais ainda depois da crise econômica que a gente começou a ter no Brasil em 2015, 2016, que inclusive muitas pessoas que tinham participado de programas como Minha Casa Minha Vida perderam a capacidade de continuar pagando as parcelas e perderam todo o investimento que fizeram naquela casa, né? Tudo aquilo que eles já tinham pagado. Tá? Então a gente vai ter aí a ampliação, né, das favelas. Beleza? E a redução do narcotráfico e das organizações criminosas nas cidades brasileiras. Isso aí não tem reduzido, isso aí tem ampliado, beleza? A ampliação disso daí tem mostrado o aumento do número de assassinatos no Brasil, né? Assassinatos. Esses assassinatos aí no Brasil, já ultrapassam em alguns anos aí mais de 60 mil pessoas por ano, tá? Isso é uma zona de guerra, como se a gente tivesse aí em uma guerra civil, né? Então o crime organizado aí tem tomado conta e o número de homicídios, de roubo e furto no Brasil tem ampliado ainda mais, principalmente quando a gente tem, né, uma condição social tão complexa e tão desigual como é do Brasil, né? O Brasil tem aí a segunda maior desigualdade social do mundo, atrás só, ou na frente, né, só do Catar, né, do país Catar. Então isso gera também uma revolta social, né, e que vai fazer ter aí ampliação da criminalidade, né, deixando claro, né, gente, que eu não estou aqui defendendo a criminalidade, não, né, nós estamos discutindo as questões sociais do processo de urbanização acelerada e da desigualdade social. Tranquilo? Essa é a nossa primeira questão aí, né, se você gostou, né, dá aí uma curtida aí pra gente, tá, na dica nossa aí, né, dá aí, né, seguir no canal nosso aí, né? Aperta o sininho aí para você receber todas as atualizações e vem conhecer os nossos cursos, beleza? Nós temos aí os cursos mais completos e mais atualizados aí do Brasil, né? Vamos lá?
Vamos ver mais uma dica aqui, né? Você pode procurar aí as outras dicas dos outros professores, né? Todos os professores estão fazendo dica aí para vocês aí, né? Da PM do Pará, né? Dá uma olhadinha aí que você vai gostar das aulas dos outros professores também. Tranquilo? Então, olha só, segunda questão que a gente tem aí. Desde a década de 1970, os problemas ambientais têm sido alvos. Lembrando, tá, gente, que são questões da prova de 2016, né? São questões da última prova, para você também ter noção do nível das questões que caíram. Desde a década de 1970, então a gente está falando aqui não da década, mas desde a década de 1970, os problemas ambientais têm sido alvos de frequentes discussões mundiais. O efeito estufa, o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, entre outros, estão entre as maiores preocupações ambientais da humanidade. Sobre as características dos problemas ambientais, vamos lembrar, né, que essa questão tem um pouco aí de relação com a questão anterior, né? Muitos desses problemas ambientais estão associados a quê? Né? Estão associados ao processo de industrialização, ao processo de urbanização acelerado, né, ao processo aí de utilização de automóveis, né, no lugar de ônibus, de veículos públicos, né? Então, emissão aí de gás estufa, tá? Bom, é correto afirmar. Então, quer aí o quê? O que é o correto? Qual que é a opção aí? Verdadeira, né? Vamos ver lá qual que é a opção verdadeira. A destruição de matas com a queimada da biomassa, queimada de biomassa, e os setores de energia que utilizam os combustíveis fósseis são considerados os principais fatores responsáveis pelo aumento do efeito estufa. Então, olha só, galera, biomassa aqui, eu posso incluir aí floresta, né? A queimada aí de florestas principalmente, né? Setor de energia, principalmente, né? Vamos lembrar, eu não estou falando aí do Brasil, tenho uma questão aqui falando do mundo aí, de questões ambientais do mundo, né? Os países aí desenvolvidos, eles utilizam muito, né? O quê? Termoelétricas, termoelétricas. Essas termoelétricas aí que são altamente eficientes. Só que essas termoelétricas usam o quê? Usam petróleo, carvão, né? Carvão mineral, gás natural, né? Aquilo que a gente chama aí de combustíveis fósseis. O Brasil tem isso daí? Tem, né? Mas no Brasil, a maior parte das termoelétricas que começaram a ser implementadas em maior escala a partir aí da crise energética de 2001, elas funcionam a gás natural. Pessoal, mas gás natural também é um combustível fóssil? É um combustível fóssil, mas entre, né, o gás natural, o petróleo e o carvão, o gás natural é o combustível fóssil menos poluente que tem, ok? Eles são poluentes como? Tudo isso que eu falei aqui, eles emitem aí na atmosfera muito CO2, que é um gás de efeito estufa, né? Um gás de efeito estufa. Inclusive, né, devido às queimadas no Brasil, o Brasil está aí entre os países que mais emitem gás estufa, entre os países mais poluentes que tem. Beleza? Associada à queimada, não ao processo de industrialização. Então, a gente já achou aqui a opção correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Vamos lá. O desmatamento e a construção de hidrelétricas têm contribuído para o aumento do buraco da camada de ozônio, devido à liberação de CFC, né, dos clorofluorcarbonos. Na realidade, né, isso é falso, porque a hidrelétrica, né, o desmatamento, eles não emitem CFC. Quem que emite CFC?
né? Equipamentos refrigerados emitiam muito isso, né? Ar-condicionado, geladeira, né? Fabricação de isopor, de espuma, aerosóis, de perfume, tá? Na década de 90, né? Década de 80 e década de 90, tá? Os países fizeram um acordo aí, né? E dentro desse acordo, desse protocolo aí de Montreal, ficou combinado que os países iriam reduzir e eliminar esse CFC. Beleza? De lá para cá, os países foram cumprindo, né, esse compromisso. Apesar disso, né, tá, alguns países mantiveram ainda a produção. O buraco da camada de ozônio veio diminuindo gradativamente, né? Essa camada de buraco de ozônio tão próxima aos polos, principalmente em cima da Antártida. Mais recentemente tem se observado o aumento, a ampliação novamente desse buraco. Tá? Qual que é a justificativa aí, professor, que a gente tem para ampliação desse buraco? Né? Índia e China. Né? Índia e China querem disputar o mercado industrial a nível mundial, não é isso? Associado principalmente ao valor do produto e voltar a usar esse gás, que é um gás aí mais barato. Tá? Não vou entrar nessa discussão não, né? Alguns químicos, alguns geólogos alegam que também esse gás ele não destrói a camada de ozônio, né? Mas isso é uma outra discussão aí para uma outra hora. Tranquilo? Então tá errado porque não tem a ver aí com CFC, né? CFC, então, são equipamentos de refrigeração, aerosóis, espuma, isopor, beleza? C. A concentração de gases ácidos. O que são esses gases ácidos? Ácido sulfúrico, ácido nitroso e ácido carbônico. Não está aqui, né? Ácido carbônico. E a expansão de áreas agrícolas decorrente, sobretudo, da atividade humana, né? Lógico, né, galera? Se eu estou expandindo a área agrícola, isso tem que ser da atividade humana. Tem contribuído para o aumento da temperatura do planeta. Não. Gases ácidos aí, ó, eles estão associados a quê? Né? Estão associados à chuva ácida. Ok? Então estão associados à chuva ácida. É verdade que esses gases ácidos aí, eles são emitidos principalmente também pelos combustíveis fósseis, tá? Os combustíveis fósseis aí emitem, ó, CO2 e SO2, ó, né? Dióxido de carbono e dióxido de enxofre, que em contato aí com a umidade atmosférica e com o sol, né, vai gerar aí, tá, a chuva ácida. Mas isso aqui, né, essa emissão, inclusive do CO2, pode gerar o aumento da temperatura do planeta, do aquecimento global? Pode, mas a opção da letra, ela direciona a gente especificamente para gases ácidos. Então, ela direciona a gente principalmente para chuvas ácidas. Beleza? Chuva ácida ocorre principalmente aonde? Áreas de grande exploração de petróleo e regiões mais industrializadas do mundo. Né? A região do mundo onde a chuva é mais ácida aí é na Europa Ocidental, ali na região da Alemanha. Beleza? E letra D, na atualidade o nível de poluição atmosférica tem se intensificado mais em áreas rurais do que nas áreas urbanas, devido à presença de grandes aglomerações populacionais e atividades agroindustriais. Isso também não é verdade, né? As indústrias estão concentradas principalmente aí nas grandes cidades, não é? Além disso, a quantidade de automóveis, de veículos circulando, né? Os veículos são um dos principais emissores, dos principais poluentes que nós temos no mundo, eles estão principalmente aí nas áreas urbanas, tá? E vamos só lembrar, né, gente, que no mundo todo, tá? Quase 60% da população do mundo é mundial, a maior parte da população está nas grandes cidades. Beleza? Então isso aqui também está errado, né? E a opção clara aí é a letra A para você. Tranquilo? Gostou aí da questão? Dá um likezinho aí pra gente, ó. Ok? Um joinha aí
né? Dá uma força aí, dá um joinha pra gente, ok? Vai lá conhecer os nossos cursos, clica no link aí, ó, e vai conhecer os nossos cursos. Mais uma questão aqui pra gente encerrar, né? Mais uma questãozinha aqui de dica. As nossas dicas não são rapidinhas, não é isso? Por quê? Tá? A gente não faz muitas questões porque a gente vai discutindo cada uma dessas questões, né? O objetivo nosso não é só achar a resposta, mas facilitar para você também conhecer as outras opções e por que estão certas ou estão erradas. Tranquilo? Então, olha só. Entre os principais geógrafos brasileiros, 3 realizaram importantes estudos e pesquisas sobre classificação de relevo. Então, nós estamos falando aí de classificação de relevo. Sobre essa classificação, é correto afirmar que o geógrafo Haroldo de Azevedo é o geógrafo lá da década de 40, ó, e ele usava que critério para classificar o relevo? Ele usava aí o critério altimétrico, né? Altimétrico. Ele falava, ó, o Brasil tem aí 3 planícies e o Brasil tem 4 planaltos. E planície é tudo aquilo que está abaixo aí de 100 metros e planalto é tudo aquilo que está acima de 100 metros. Ponto final, não é isso? Empregou termos geomorfológicos, isso aqui está errado. Quem emprega termos geomorfológicos não é o Haroldo de Azevedo. Quem emprega termos geomorfológicos aí é o Aziz Absaber, ó. Aziz Absaber. Quando eu falo, né, em termos geomorfológicos, eu estou falando em erosão, ó, processo de erosão aí, né? Beleza? Para denominar as divisões gerais, planície e planalto por meio de modernas técnicas como sensoriamento remoto. Como é que ele ia usar sensoriamento remoto e imagens de satélite lá na década de 40? Né? Não tinha essa tecnologia disponível ainda para ser usada assim ainda, ok? Jurandir Ross é o que fez aí a classificação do relevo aí na década de 90, ó, né? Ele faz 28 unidades de relevo, se você observar lá, ó, né, o Haroldo de Azevedo aqui só tinha 7 unidades de relevo, né? Então, Jurandir Ross, 28 unidades de relevo, com base nos estudos do Haroldo, não, com base nos estudos do Aziz Absaber. Com base nos estudos do Aziz Absaber. Professor, mas esse Aziz Absaber aí, o Aziz Absaber, a classificação dele é da década de 60. Então, olha isso. A gente tem uma classificação do Haroldo de Azevedo da década de 1940. Nós temos uma classificação do Absaber da década de 60 e a última classificação mais recente do Jurandir Ross. Aí sim, hein? O Jurandir Ross usou o quê? Radares, né? Usou radares aí, tá? Usou imagens do projeto Radam Brasil, né? Um projeto aí conhecido como Radam Brasil, tá? Para poder fazer esse mapeamento dele, né? Propôs uma nova divisão do relevo utilizando o critério altimétrico. Não. Quem usava o critério altimétrico? Olha lá, o Haroldo de Azevedo, né? Então, esse critério altimétrico é do Haroldo de Azevedo. E classificando assim o território brasileiro em 8 unidades de relevo, né? Isso aí não é verdade, a gente viu aqui 28 unidades. Então, também não é 8. As pesquisas dos geólogos citados acima sobre o relevo brasileiro têm em comum o uso de modernas técnicas cartográficas. Aqui já está errado, né? Ó, modernas técnicas cartográficas não é verdade, né? Porque a década de 40 e de 60 a gente não tinha isso disponível. Então sobrou para a gente aqui só a letra D, né? O que eu tenho aí na letra D? Então sobrou para a gente aí só a letra D, né? O que eu tenho aí na letra D? Absaber,
utilizando o critério morfoclimático, não é isso? O critério aí de erosão, não é? Explicou as formas de relevo pela ação do clima. Ampliou a classificação do Haroldo de Azevedo, né, acrescentando novas unidades do relevo brasileiro. Isso aí, passou para 10 unidades do relevo. Então ele passou aí para 10 macrounidades do relevo, né? Lembra lá, eram 7, agora a gente vai ter que 10 macrounidades do relevo aí, né? E além dessas 10 macrounidades aí do relevo que a gente tem aí, o que mais que vai acontecer aí, só para a gente entender, né? Ele vai definir que planície, né, é onde predomina processo de deposição, né? Então são áreas mais baixas, e planaltos são áreas onde predomina aí processo de erosão, áreas mais elevadas, aonde ocorre processo de erosão. Beleza? Então, letra D aí. E aí a gente acaba aqui a dica, beleza? Um abraço para vocês aí, né? Nós estamos juntos, dá um likezinho, uma curtida aí pra gente, um joinha, né? Segue a gente aí, ok? Tem o Instagram lá para você, né? O meu Instagram, tem o Instagram aí do Vale Concurso, né? E daí, né, ativa o sininho aí para você receber as atualizações. Tranquilo? Um abraço aí, fica com Deus. Até a próxima aula, galera.